programa de hoje retoma a discussão sobre um encontro de contas entre Minas e a União. A proposta do governo Pimentel foi apresentada como uma das saídas para a grave crise financeira e econômica do Estado. Na Assembleia já funciona uma comissão extraordinária que estuda o assunto. Conversa comigo a economista e especialista em gestão pública, Eulália Alvarenga, auditora fiscal aposentada, que já presidiu o Sindicato dos Economistas e esteve à frente do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Bem-vinda, Eulália. Obrigada, Vivian. Eulália, só para efeito didático mesmo, para que as pessoas entendam que contas são essas, afinal, né, desse encontro de contas que está sendo proposto pelo governo de Minas. Nós vamos começar com, nós temos a dívida de Minas e nós temos aí uma reivindicação de um ressarcimento que o Estado teria direito em relação à União. Então vamos começar com a dívida de Minas, Sim. né? O que a gente vem falando da dívida de Minas, que precisa de só para situar, hoje o governo fala em 88 bilhões. Esses 88 bilhões, que a gente sempre já fizemos até outros programas, que 80 bilhões, que dívida é essa, né? Essa dívida é a dívida renegociada nos anos 1998 pelo governo Azeredo, de dívida do Estado de Minas, que o que aconteceu? O Estado de Minas tinha os títulos do Tesouro do Estado de Minas e o Estado de Minas pegou o programa de saneamento dos bancos, que era um terço dessa dívida, de pouco mais de 14 bilhões. Essa dívida foi renegociada com índices assim de agiotagem, né, GPDI, uma de GPDI mais 7,5, outro GPDI mais 6, que chega a mais de 20%, 30%, teve períodos que chegou a 40% de juros ao ano, e essa dívida foi feita por isso. Foram títulos do Tesouro que foram recebidos pela União pelo valor de face, uns títulos que naquela época não valiam nem 30%, 40% do valor de face. A União recebe esses títulos e entrega dinheiro para o Estado sanear os bancos públicos. Um deles, o Benji, que foi saneado, que gastou-se 1,5 bi para sanear aproximadamente e foi vendido para o Itaú por 500 mil. Isso há 20 anos, quase 20 anos. Isso em 98, 98, 2000. Essa dívida que Minas, que chega a 88 bi, como você falou, não entrou mais dinheiro nenhum para o Estado. Então foi dívida que a União assumiu e o Estado ficou obrigado a pagar à União. Então, essa dívida, ela tira do Estado recurso para a saúde, para a educação. É bom lembrar que o 88 é o principal. Essa dívida corrigida. Todo mês, sim. Todo mês o Estado tem que pagar aí 400 milhões 400, de juros. 500 milhões por mês para a União. E esse dinheiro saiu nesse período todo, religiosamente, mensalmente, corrigido juros sobre juros. Isto foi negociado, tem uma luta muito grande dos movimentos sociais, aqui da Assembleia, da parte política, para a União rever esses índices, que era o GPDI mais 7,5 mais 6. E é uma demanda, inclusive, que é suprapartidária, sim, né? Que vem, inclusive, de governos anteriores, governos tucanos. Sim, porque é uma agiotagem. Não é uma novidade do governo do PT, né? É uma agiotagem em cima dos estados e de alguns de 180 municípios. Isso se conseguiu, com muita luta, reverter esse índice agora, nesses outros 2 anos. Mas, porém, continua ainda sem essa renegociação, porque o governo quer colocar severas condicionantes para renegociar com os estados. Que essa discussão, quer dizer, já houve algumas propostas apresentadas, né? Agora tem uma nova do governo. Sim, a quarta proposta. E que a proposta do governo de Minas não aceita. Sim, e está colocando esse acerto de contas como uma, digamos, contraproposta à renegociação que o governo federal coloca. Porque as condicionantes que o governo federal está colocando os estados para renegociar a dívida, acaba totalmente com a soberania. Se existe alguma soberania no Estado, porque para mim não existe mais, que a gente não é uma federação, porque a gente tem tudo concentrado na mão da União, quer dizer, é uma política de Pires na mão, não há soberania dos estados, como
a gente é uma república federativa do Brasil, eu acho que o governo está muito certo em não aceitar, porque tem privatização, tem congelamento de salário, tem aumento da previdência dos funcionários, quer dizer, são as condicionantes para negociar essa dívida. Em contrapartida, e você falou da Lei Candir, o que aconteceu? A dívida dos estados com a União é uma. Em contrapartida, vem os créditos da Lei Candir, que a União não pagou devidamente aos estados. Nós vamos chegar aí. Eu só queria passar por uma coisa. Sim. Você coordenou o núcleo da Auditoria Cidadã, né, que é uma ONG que reúne auditores fiscais do Brasil, não é? De vários estados. Há uma denúncia permanente da Auditoria Cidadã, um trabalho permanente denunciando essas dívidas dos estados com a União e os patamar, a forma como elas foram contraídas, né? Foram negociadas e tal. E a Auditoria Cidadã sempre cobrou uma investigação, não é? Da origem, da forma como foi feita e tal. E nesse momento em que há essa proposta do governo federal, que o governo de Minas propõe esse acerto de contas, isso está abandonado? A origem da questão? Não, auditoria, nós continuamos com a nossa luta de auditar essas dívidas, tanto da União como dos estados, porque a gente acredita, a gente tem indício de várias ilegalidades e irregularidades. Uma delas, esses valores dos títulos que eu te falei. Se ele valia no mercado 40, por exemplo, e a União recebe do estado por 100, alguém lucrou. Como que se faz saneamento de um banco por esse valor e vende por um terço do valor? Como que foi feito isso? A gente tem vários indícios de ilegalidade nessa dívida. A gente continua com a nossa luta de auditoria cidadã, tanto na dívida da União como na dívida dos estados. Por que as auditorias não são feitas? Aí você vai falar, a auditoria é igual, você vai ver a Lei Candir. A auditoria da dívida da União está na Constituição e até hoje também não foi feita. Então há interesses. A quem interessa que a auditoria não seja feita, né? A quem interessa? Que é o sistema financeiro, os cientistas desse país, né? Porque não há como o país, não há nenhum economista que pode afirmar por que pagamos os juros reais mais altos do mundo. Quer dizer, os bancos. Os rentistas e aqueles que aplicam. Lucram né, com os juros. A maioria deles são instituições financeiras. Né? Agora, qual que é o impacto econômico e social, né, para o Estado dessa dívida de Minas? Essa dívida que é a parte desse acerto. Essa dívida é ilegal e legítima, tirou do Estado na faixa de 400, 500 milhões, porque depende da receita líquida real, por mês. Isso, nós estamos pagando essa dívida que é ilegal e legítima, que não foi contraída para a escola, para a saúde, para a educação, ainda está tirando dinheiro da saúde, da escola, da educação, do investimento mensal. Imagina mais 500 milhões por mês para o Estado poder investir nessa saúde e educação. Aí a gente não vai falar de corrupção, de má gestão, não. Na parte real mesmo, que poderia ser feito com a população com esse dinheiro. Porque essa dívida tem vários indícios de ilegalidade. Né? Já foram feitos vários relatórios de auditoria, aqui na Assembleia já entregamos vários relatórios também. Há uma alegação de que essa dívida já está paga. Há uma alegação que uma parte dela já está paga e uma alegação que Por conta do quanto esses juros são juros sobre juros, anatocismo, que é juros sobre juros. Agora, com a negociação, vai reduzir mais ou menos dos 88 bilhões, vai reduzir uns 8 bilhões, passar para 80 bi. Isso na proposta de renegociação do governo federal. Tirando para a Selic, o IPCA mais 4%, o Selic. Mudando a taxa Selic, que passou para 4, 7,5 passou para 4. Passou para 4 mais IPCA, tirou o IGPDI. Então, aí passa de 88 para 80. Tira só, porque os juros sobre juros estão aí, né? Então, o que o governo Pimentel quer é pegar essa grande dívida de 88 bi, por enquanto é 88 bi, e fazer um acerto com o governo federal. Então, agora nós vamos entender qual que é a parte do governo federal que o governo Pimentel aponta e diz, olha... Com toda razão. Nós temos a receber, né? Tem a ver com a Lei Candir, que é de 1996. 96, do Fernando Henrique. A Lei Complementar 87 e 96, na época do Fernando Henrique Cardoso. Que são perdas que o Estado e os estados exportadores sofreram. Eu queria que você explicasse essa história. Minas e
ação que foi julgada, né, do Estado do Pará. Minas é signatária dela também, mas são o Estado do Pará mais 15 estados. O que é a Lei Candir? A Constituição, como a gente é uma federação, né, tem as competências. O Estado pode tributar o quê? O ICMS, o ITCD, que é os impostos do Estado. Os municípios, só de exemplo, o ISS, o IPTU, a União, o IPI, o Imposto de Renda. Então, tá as competências tributárias na Constituição por a gente ser uma federação, a gente ter recursos, cada um, para gerir o seu estado, né, o seu município. O que acontece? Por isso que eu pergunto, nós somos uma federação. Na Constituição de 88, ele tinha lá, a competência do Estado incluía na incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias os produtos semi-elaborados, né? Os produtos primários semi-elaborados, os commodities, os commodities, que são extremamente importantes para Minas, o Estado, né, incluía na tributação do imposto estadual do ICMS. Por que tinha essa na Constituição de 88? Porque só os produtos industrializados iam ser exportados sem imposto. Porque pensou-se com isso de industrializar o Estado. Vamos com valor agregado, não vão ser meramente exportadores de commodities. Mas quando chegou em 96, com a Lei Candir, ele vai tirar, essa cobrança do ICMS sobre os produtos primários e semi-elaborados. Esses produtos são basicamente minério de ferro, a soja no Mato Grosso, arroz, feijão, trigo, os minerais todos. São produtos que vão... No caso de Minas Gerais, que é um dos grandes exportadores de minerais. Tanto de minério quanto de... café. De café, né? O Pará também, que é também um dos grandes. Agrícolas. Então, então com essa lei complementar de 87, nós vamos tirar do campo de incidência, a partir de agora, esses produtos primários, esses commodities, ou produtos semi-elaborados, não vão ter mais incidência do ICMS. Mas a União vai ressarcir os estados por isso, por essa compensação. Foi isso que aconteceu. Então, o governo do Estado deixou de receber ICMS sobre os produtos que eram a principal pauta de exportação dele. Da União, para aumentar a balança comercial da União, para receber mais dólar. E o que acontece? Com isso, a Lei Candir começa a fazer essa distribuição, mas de forma não muito correta. E teria de ter, na Constituição, no artigo das disposições constitucionais transitórias, teria de ter uma lei complementar, que foi a 96, depois da 96, em 2003, aí vem a emenda constitucional 42, que vai tirar esses produtos da Constituição de competência de tributação do Estado. Mas ela vai dizer o quê? Estou tirando, mas vai ter de ter uma lei complementar para poder fazer a compensação das perdas dos estados. Só que isso é de 2003. Até hoje não foi feita essa lei complementar para saber como vai ser calculada as perdas. E essa lei, a emenda constitucional, fala, se não tiver lei complementar para regulamentar isso, vai ficar a norma que está na lei Candir. Então, aí valeria a norma da Lei Candir. Então, até hoje está valendo a norma da Lei Candir, porque até hoje o Congresso não regulamentou, não fez uma emenda. Mas aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz, olha, vocês vão ter que resolver isso aí, fazer a lei complementar, não é isso? Sim, porque... Para se calcular o que a União deve para os estados. Nesse cenário, em 2013, já teve várias outras ações, o Estado do Pará entra com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, do número 25. E Minas Gerais, mais 14 estados, chama Foi julgado no agora. Final do ano passado. Em novembro, foi 30/11 de 2016. O que o Supremo vai falar? Isso aí foi omissão, desídia do Congresso Nacional, que já passou, que não regulamentou. Então, o Supremo vai decidir o quê? Se o Congresso Nacional tem 12 meses para editar uma lei complementar normatizando qual montante, como, né, que vai ser pago isso para os estados. Se não o fizer, quem deverá fazer seria o Tribunal de Contas da União. A partir de novembro deste ano. Que é quando estará completando... Os 12 meses. 12 meses. Só que não deu prazo para o Tribunal da União, Tribunal de Contas da União fazer. Quer dizer, o Tribunal pode empurrar com a barriga como o Congresso fez. Então... Pois é.
E aí, então isso significa que não há garantia para esse encontro de contas que está sendo... O que está sendo feito, então, é um movimento meramente político? Porque não há garantia legal de que isso ocorra? Pois é, garantia legal que tem as perdas, tem, porque a lei complementar, a lei Candir tem que ser obedecida até hoje, porque é a lei que está vigindo. Só que a União não paga. Os estados entram com ação na justiça, ganha, a União não paga. Então, a gente tem que fazer uma força política dos estados e municípios para... Porque os municípios têm parte nesse bolo. Que a conta do governo de Minas é de que são 135 bi. Desses 135 bi, 25, pouco mais de 30, não é dá isso? 33 bilhões 750 Seriam milhões dos municípios. Porque 25% da arrecadação do ICMS... 25% é dos municípios. Então, os municípios têm o quê? É pelo valor adicionado fiscal, né, que ele incrementa na arrecadação, que é um cálculo que eles têm do VAF, eles têm um percentual sobre esses 25%. Então, tem, por exemplo, Belo Horizonte teve época que o percentual do VAF dele era 11%, 11, alguma coisa, agora baixou um pouco, 9%. Então, dependendo disso, é o percentual que eles têm fazendo sobre os 25%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso tem que ser feito o cálculo e é mensalmente, né? Porque esse repasse do ICMS é mensal. Agora, essa pressão política é num momento bastante delicado, né? Existe uma negociação aí da Previdência que o governo federal está prometendo mundos e fundos para os prefeitos, que afinal de contas é a base ali dos deputados que vão votar lá no Congresso o projeto que é do interesse máximo do governo federal, né? Isso, na sua opinião, atrapalha essa possibilidade de contar com os municípios para essa pressão? Pois é, o conhecimento da realidade, né? Esse débito com o INSS dos municípios é bem antigo. Eles têm, assim, processos que estão na justiça. Você está se referindo à medida provisória? Do INSS, o débito das prefeituras. Então, há vários momentos... Só para quem não está acompanhando, o presidente Temer anunciou uma medida provisória que vai dar 240 meses para os municípios, ampliar enormemente o prazo para que os municípios possam pagar as dívidas e mais algumas vantagens com o INSS, no momento em que há essa pressão pela votação da reforma da Previdência. Mais uma vez, que esbarra nesses interesses mais uma vez aqui. Renegociar. E outra coisa, vários municípios já estão com ação na justiça já encaminhado, tem vários outros momentos, às vezes tem decadência, tem muita coisa, mas para negociar tem que tirar as ações da justiça. Eu acho que uma situação é conhecer a realidade política do país e ver o que está por trás disso. Porque na hora que você vem com esse regime de recuperação fiscal dos estados, você vê o que vai afetar os municípios também. Porque a hora que você começa a não ter investimento, o grande motor da economia ainda é o Estado. Você vê que quando acontece... que a renegociação da dívida, que a gente misturou um pouco aqui. Desculpa, nós estamos na Lei Candir. Enfim, a expansão do prazo de INSS para os municípios com moeda a renegociação, que é uma moeda de troca. A renegociação da dívida, que é uma condição do governo federal, não é? E esse acerto da reforma da Previdência, que é uma proposta do governo de Minas. Então, mas está tudo... Então está tudo interligado, realmente está tudo interligado, porque é um modelo de país. É um modelo de país. Agora você vê, quando os Estados Unidos teve a quebra do subprime em 2008, o que o governo fez? Injetou dinheiro. O que a gente está fazendo? Está retirando dinheiro da economia, né? O Estado é um grande motor, o motor da economia, ele investimento do Estado, em estrada, em tudo. Agora, o que eu estou vendo agora é privatizando tudo e vendendo nossos commodities, né? Continuamos a ser colônia. Qual que é a expectativa real, assim, para isso, né? Já que nós não temos garantias, né? O que um acerto de contas traria para o Estado e a expectativa real em relação a essa movimentação? Sim, o problema é o seguinte, porque na realidade o Estado deve, são duas dívidas diferentes. Deve para a União, que é essa negociação desses títulos que a gente vê ilegalidades nela, e outra é a Lei Candir, que a União obrigou a União a ressarcir os estados das perdas com a desoneração do... A propósito, desculpe. Com a desoneração dos commodities. O que acontece?
Como a União, os estados agora não têm dinheiro para nada, já fizeram limpar o fundo de tudo, né? Propondo, não, União, vamos resolver então a nossa lei Candir, porque você está me cobrando aqui, você está me devendo aqui. Então, o que o governo está fazendo a proposta? De fazer um encontro de contas. Eu acho difícil. Eu acho que vai depender muito de consciência da população para ver se isso exigir, e dos prefeitos também exigir que essas perdas da lei Candir sejam regulamentadas pelo Congresso, porque se deixar para o TCU, se for político, não tem prazo. A gente vai continuar daqui 20 anos falando na dívida de Minas, o Estado, e discutir também o modelo de Estado que a gente quer. Para que serve o Estado? Agora, o governo, ele estaria abrindo mão, se for fazer esse encontro de contas e considerar esse acerto de contas e considerar um 0-0, porque a dívida do Estado é 88. O ressarcimento, pelas contas do governo Pimentel, 135. Tem aí quase 50 para receber. De diferença. Mas o governo está dizendo, olha, pode ficar por isso mesmo, desde que não tenha mais que pagar a dívida. E olha que essa dívida de 88 tem grave, muita parte dela nós já pagamos. Isso tem, o estado do Rio Grande do Sul é aproximadamente 43 bilhões. Eu não sei dos outros estados, mas... Então, assim, são vários estados que têm que fazer essa parte. Mas qual que é o interesse? Eu penso que a quem interessa isso, né? Quem interessa, não pode matar a galinha dos ovos de ouro, vai dar um refresco, como deu agora para os estados. Chega uma hora que não tem jeito? Não tem jeito, né? Deu um refresco, mas a gente tem que pensar, o país não vai sair dessa crise. Como diz agora, o primeiro semestre do Brasil houve recuperação. Recuperação como? Que recuperação que é essa? Um voo da galinha, como se diz? Então, a gente não tem perspectiva de reação da economia brasileira. Não há como um país pagar juros tão altos. Por exemplo, o Japão, o Brasil, dívida PIB é 80% do que PIB é o que o país produz durante um ano. A relação da dívida do Brasil em relação ao que ele produz durante um ano, a grosso modo, chega a 80 e poucos por cento. Os Estados Unidos é mais de 100%. Só que ele paga 0,25%, 0,5%. O Japão passa de 200%, só que no Japão são juros negativos. A Espanha abaixou os juros negativos esses dias. Então, a gente não tem, é impossível uma economia, um orçamento da União ser 50% para pagar juros e amortização. Só para a gente terminar, um acerto de contas eliminaria a possibilidade de se questionar a legitimidade da dívida do Estado? Se esse acerto sair, é preferível então, vamos ficar com acerto, vamos abrir mão aí de uma parte desse ressarcimento e vamos dizer, não, tudo bem, é ilegítimo, mas eu não vou ter que pagar mais por mês 400 milhões, então tudo bem. Vivian, isso para mim é muito difícil, porque pela minha formação, como eu trabalhei 30 anos, a gente olhava os centavos, né? Porque o auditor fiscal vai fazer um levantamento, tem os centavos. Eu acho isso muito ruim para o povo, porque é uma dívida que nós pagamos duas vezes. Pagamos aqui no Estado, pagamos na União, e agora vocês que fizeram isso, o problema é esse. Vocês que fizeram isso vão esquecer, vocês lucraram e esqueceu quem morreu. Morreu na porta do hospital, esqueceu os alunos que não tiveram merenda, esqueceram tudo, e tá bom, vão acertar. Mas tem de olhar também no lado político que essa situação que está acontecendo em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, apesar da corrupção de tudo, não pode, o povo tem de ter um mínimo de dignidade, né? Porque agora é questão de dignidade. Mas eu questiono também... A corda esticou demais. Esticou demais. Por isso que eu acho que eles vão dar uma aliviada para não matar a galinha dos ovos de ouro. Eulália, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigada, passa tão rápido, né? Tanta coisa. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez e agradeço a todos que nos estão assistindo. Muito obrigada. Eu conversei com Eulália Alvarenga, ela é economista, especialista em gestão pública, auditora fiscal aposentada, ex-presidente do Sindicato dos Economistas e coordenou também o Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós conversamos aqui sobre o acerto de contas que o governo de Minas está propondo com a União. O governo de Minas tem uma dívida e reivindica o ressarcimento da Lei Candir, das perdas provocadas pela Lei Candir. Então, teria aí um encontro de contas a ser feito e o governo de Minas está nesta batalha política em torno dessa discussão. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.